Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre algo assim, não é muito comum. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar quando Deus diz não. Olha, saiba que o nosso Deus é bom, é um Deus de amor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor da história, mas olha, Ele também diz não aos seus filhos em algumas circunstâncias. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e saiba que Deus falou não para personagens importantes da Bíblia. E a gente vai ver que o não de Deus não é final, mas sim uma oportunidade para crescimento, aprendizado e fé. Através da obediência e confiança em Deus, podemos descobrir um caminho de redenção, esperança e realização. Então, eu, nessas últimas semanas, tenho feito lembrança do que é a Bíblia. Ela é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é histórica, ela é a palavra de Deus. Né? Em Mateus 4,4 está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E também em 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. E eu ainda vou acrescentar um versículo aqui hoje, que está lá em Mateus 28:20, que é o último versículo da grande comissão, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus está alguns dias, 3 vezes por semana, 4, 5, não. Todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos é quando? É quando ele vai voltar e nós vamos reunir com ele. Então, é para sempre, não vai ter interrupção. Então, vamos lá. E eu vou contar uma parábola sobre o não de Deus. Eu vou ler para vocês. Numa pequena aldeia judaica, vivia um homem chamado Isaac, conhecido por sua devoção e fé inabalável. Todos os dias, Isaac ia até a sinagoga para rezar e buscar orientação divina para os desafios da vida. Um dia, Isaac enfrentou uma grande tribulação. Sua plantação, sua principal fonte de sustento, foi devastada por uma praga, deixando-o sem colheita para o ano inteiro. Desesperado, Isaac foi à sinagoga e clamou a Deus com fervor: ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim. Por favor, restaure minha plantação e me ajude a sustentar minha família nesse momento difícil. Isaac esperou ansiosamente por uma resposta divina, mas nenhum milagre aconteceu. Sua plantação permaneceu arruinada e ele continuou a enfrentar dificuldades financeiras. Com o coração pesaroso, Isaac voltou à sinagoga e perguntou ao rabino: por que Deus não responde às minhas preces? Por que ele permite que eu sofra tanto? O sábio rabino ouviu atentamente e respondeu com uma parábola: Isaac, imagine que você é um agricultor que planta uma semente no solo fértil. Você rega, aduba, cuida da planta com todo o seu amor e dedicação. Mas por alguma razão ela não cresce como você esperava. Você decide arrancá-la do solo e plantar outra no seu lugar? Isaac pensou, ponderou sobre a pergunta do rabino e respondeu: não, rabino, eu continuaria a cuidar da planta esperando que ela um dia florescesse. Então, o rabino sorriu e disse: da mesma forma, meu amigo,
Deus é como um agricultor que cuida de nós com amor e paciência. Às vezes, ele nos permite passar por tempos difíceis para que possamos crescer e amadurecer espiritualmente. Seus planos para nós são maiores do que podemos compreender. E seu não pode ser um convite para confiar nele e continuar a cultivar a fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Isaac refletiu sobre as palavras do rabino e, apesar das adversidades, encontrou consolo na ideia de que Deus estava cuidando dele com amor e sabedoria. Ele continuou a enfrentar os desafios da vida com fé renovada, confiando que, no tempo certo, Deus faria brotar novas oportunidades e bênçãos em sua vida. Então, olha só. Então, Deus pode nos dar não em alguma situação de nossas vidas. Mas lembre-se que Ele nos enviou o Espírito Santo. João 14, 26 fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E nós sabemos, Jesus já veio, já ressuscitou, já está à destra de Deus, já enviou o Espírito Santo para nós. E também, como eu li lá no comecinho, quando eu estava falando do que é a Bíblia, eu vou repetir o Mateus 28, 20, que diz, aí na grande comissão, né, o Senhor fala: Deus me deu todo o poder e eu, né, transmito a vocês e falo. Aí vai o id, né? E o último versículo é assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, isso é fundamental, a gente saber que a gente nunca vai estar só. Bom, vamos agora ir para a palavra de Deus, onde eu vou citar 4 exemplos. Para 4 pessoas importantes da Bíblia, Deus falou não. Então, nós vamos olhar. O primeiro não foi para Abraão. Olha só, hein? Vamos lá em Gênesis 22, do verso 10 a 12. E estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Então Deus falou: não, Abraão, não faça isso. Olha só, que coisa extraordinária. Deus pediu uma prova para Abraão. Era para Abraão oferecer seu único filho. E Abraão creu que Deus ia fazer alguma coisa. Lá nos evangelhos a gente vê que ele creu, aliás, numa outra carta de Paulo, ele creu que que Deus era poderoso até para ressuscitar o Isaac dos mortos. Então ele creu. Mas olha só o que Deus fez. Deus não deixou e falou não. Esse não foi maravilhoso, né? Esse monte é conhecido como o monte do Deus proverá, né? Então, esse não de Deus foi extraordinário, foi maravilhoso. Foi um sinal de sabedoria, de proteção, de amor. Mas através da fé e obediência, Abraão descobriu que os planos de Deus são infinitamente melhores que seus próprios desejos. O não de Deus fez ele não matar seu filho. Ele estava disposto a isso, mas ele tinha certeza que ele esperou por esse filho 25 anos. Foi um caminho assim difícil, né? Ele já velho, a mulher já estéril também, e eles tiveram Isaac, que foi o filho do milagre. 13 anos depois, Deus pede o filho. E Abraão foi e confiou e falou: não, eu vou.
porque ele tinha certeza que Deus ia fazer algo, e Deus fez. E disse não para ele, não sacrifique o seu filho, e proveu o cordeiro, né? Então, Deus queria o quê? Ele queria a obediência de Abraão. E assim, os estudiosos dizem, né, que esse sim de Abraão a Deus abriu portas para o sim de Deus para nós, a nos entregar o seu filho, que morreu no nosso lugar. Então, vejamos que o não de Deus trouxe a vida do filho. Agora vamos para o outro não, o não de Moisés. Olha, você sabe o que a Bíblia fala de Moisés, né? Tem lá o Deuteronômio 34, 10 a 12, vai falar de Moisés, né? Então, ele foi um profeta a quem o Senhor conheceu face a face. Ele fez sinais e maravilhas que o Senhor enviou ele para fazer na terra do Egito. Ele, com grande espanto, com mão forte, ele libertou o povo, guiou o povo por 40 anos pelo deserto. E aí o que acontece? No meio desse caminhar, em algum momento, que foi o momento da rocha, né, que o povo estava com sede, Deus mandou ele falar para a rocha, e ele bateu na rocha. Olha, só Deus vai saber o que estava no coração de Moisés. O fato é que Deus falou para Moisés, você não vai entrar. Mas passaram-se muitos anos e Moisés continuou guiando o povo. Mas aí, lá depois deles já terem vencido, né, Sion, Og, deles já estar próximos do Rio Jordão para atravessar, para entrar na terra prometida, ele sobe no Monte Nebo e ele faz a lembrança do que está lá em Deuteronômio 31, 2. E disse-lhe, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Então, em algum momento da vida dele, Deus falou, não, olha, você não vai, você só vai olhar essa terra, mas você não vai entrar. Então, assim, ele ouviu, esse homem que a gente fala que não teve outro profeta como ele, né? Que fez tantos milagres, tantas coisas, até hoje é venerado pelo povo judeu. Deus falou não para ele. E ele não se revoltou, sabe? Ele entendeu que o não de Deus não era sinal de rejeição. O não de Deus foi para refletir sobre a vontade, a sabedoria divina. Então, nem sempre a gente recebe o que deseja, mas aquilo que precisamos. Então, ao receber o não de Deus, Moisés não desistiu. Ele continuou a conduzir o povo, ele não se rebelou contra Deus, ele aceitou com humildade e confiança, compreendendo que o conhecimento, as bênçãos, a presença divina se manifestam de maneiras diferentes em cada fase das nossas vidas, né? Então, embora a gente tenha desejos legítimos e nobres, é importante submeter-nos à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, olha só, um grande homem, Abraão, recebeu não de Deus, mas foi um não de vida. Moisés, o cara super. E Deus falou, ó, você só vai ver a terra, você não vai entrar. Agora vamos ver um não para Davi. Quem foi Davi? Era um homem que a própria Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então Deus atendeu muitos sonhos e desejos dele, apesar dos seus erros. E isso mostra o quê? A nossa humanidade. Ele era humano, ele errou também. Mas qual que era a diferença dele para muitos que erram? Ele tinha humildade de pedir perdão, de reconhecer seu erro. Então, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre estava pronto, né, a pedir perdão e a se humilhar diante de Deus. Então, olha só, para esse homem, né, que é o Davi dos Salmos, o Davi que foi rei, que estendeu
né, o domínio, que foi um grande cara. Olha o que está escrito em 1 Crônicas 28:3, diz assim: porém Deus me disse, não edificarás casa a meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Deus deu esse não para ele. E ele, em vez de ficar revoltado, chateado, o que ele fez? Ajuntou todos os tesouros possíveis e acumulou todo o ouro. Ele entregou de bandeja para o filho dele, Salomão, todo o material para fazer o templo. Mas ele recebeu esse não de Deus. Então, o não de Deus não é negação arbitrária, mas sim é um convite para uma fé profunda, uma dependência mais completa, uma busca mais diligente por Ele. Então, quando a gente enfrentar os nãos de Deus em nossa própria jornada, devemos lembrar de cada resposta de Deus. É uma oportunidade para crescer em fé, esperança e amor. Ao confiarmos em sua soberania, sua bondade, seu amor, nós vamos encontrar paz, alegria, mesmo quando alguns dos nossos pedidos são negados. Por quê? Porque Ele está sempre trabalhando ao nosso favor. E Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, estamos na mão dEle e Ele vai, né, nos conduzir para o melhor caminho que tem. E agora nós vamos para o quarto não, para a quarta pessoa que também tem um histórico muito forte na Bíblia. Nós vamos ver o não de Paulo. Quem que foi Paulo? Ele foi um homem que ele era perseguidor das pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus. Aí ele passou de ser perseguidor depois que ele teve um encontro genuíno com Deus no caminho de Damasco, onde ele ia prender, arrebentar, né, os seguidores de Jesus que lá existiam, mas, como diz o outro, ele caiu do cavalo, ouviu a voz do céu e ele teve esse encontro genuíno com Deus e passou então a ser um seguidor que escreveu a maior parte das cartas que representam as doutrinas cristãs. Bom, olha só o que está escrito em Atos 16:6. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Uai, que história é essa? Impedidos pelo Espírito Santo? Vem cá, vamos voltar um tiquinho antes e ver que contexto era esse. Olha, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E a gente sabe que é o Espírito Santo que opera na terra, em nossos corações, né? Então, vamos ver lá, né? Em João 14, 16 e 17 está escrito: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis e habitará convosco e estará em vós. Então, Jesus morreu, ressuscitou. O que foi o dia de Pentecostes? Foi o dia que o Espírito Santo veio e encheu o coração de cada um de nós. É o cumprimento da promessa que está em Joel, né? Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Então, até o dia de hoje, aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus recebem o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo era esse cara e que resolveu dedicar a vida dele para Jesus, né? Então, o que a gente vai observar aqui de interessante? Ele estava fazendo a vontade de Deus, porque ele pregava, abria igrejas, foi ele que espalhou o evangelho em vários lugares, né? Depois ele voltava, né? Ele fez várias viagens, ele abriu uma igreja, depois ele voltava para ver como estava aquela igreja. Então, como assim? Deus falou para ele não ir? Então, aqui nós vamos refletir sobre fazer a vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. Fazer não só o que sabemos, mas que o Espírito Santo nos diz. O que Deus quer para cada um de nós. Então, a gente
vamos dizer assim, sair daquele lugar de, assim, de querer servir a Deus, de agir, de fazer, isso é uma bênção, mas a gente costuma dizer que não tem limite para a nossa caminhada com o Senhor, que Ele quer mais. O que Ele quer? Ele quer que a gente esteja no centro da vontade dEle. O que Ele quer? Que a gente, de fato, submeta a nossa vontade à vontade dEle. Mas como que a gente vai fazer isso? Lembra que João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele estava ali cumprindo um papel maravilhoso, que, né, voz do que clama no deserto está anunciando a vinda de Jesus. Mas depois, quando ele teve encontro com Jesus, ele falou, não, Jesus deve crescer e eu devo diminuir. E é assim que deve ser a atitude do nosso coração até o dia de hoje. É assim que a gente deve ser. E isso é um desafio. Por quê? Porque, eu costumo dizer, né? A gente é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos esse desejo de mandar, de controlar, de fazer. Então, em nós vai ficar lá mais ou menos brigando, né? A vontade de fazer por nós mesmos, os nossos planos, os nossos projetos. E quando você, que não tem nada de mal, mas Deus quer mais, quando você se submete à perfeita vontade de Deus. E assim foi Paulo. Paulo estava no caminho, ele estava falando e pregando e abrindo igrejas e ensinando a todos. Mas o Senhor falou, né? Vou até repetir aqui, né? Que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia naquele momento. Então, Deus tem uma perfeita palavra, uma perfeita vontade, e nós devemos buscar essa perfeita vontade de Deus. Então, eu creio que a coisa principal que Deus quer de nós nesses dias é que a gente diminua o eu, sabe? Porque eu costumo dizer, né? Eu, myself, que é eu mesmo em inglês, and I, que é eu em inglês. Então, eu explico como assim a gente põe eu em primeiro lugar, eu em primeiro lugar, eu em primeiro lugar. Quer dizer, nem dá para ser 3 lugares, é sempre eu na frente. E é necessário, e Deus quer que a gente se submeta a Ele, que a gente, tipo assim, baixe o faço um tiquinho, sabe? Porque, assim, é muito bom a gente ter essa disposição, essa ação de querer fazer e tal. Isso é coisa bacana. Mas Deus quer mais. Deus quer que a gente faça exatamente o que Ele quer para nós. Então, nós devemos buscar a perfeita vontade de Deus. Então, aqui, a gente caminhou por 4 nãos de Deus, né? E é o quê? Não precisamos ficar chateados com o não de Deus. Olha, nós vimos, quem é Abraão? O pai da fé. Quem é Moisés? Aquele profeta que conduziu o povo pelo deserto para a libertação do Egito com sinais e maravilhas extraordinárias, né? O Davi foi aquele homem segundo o coração de Deus. Paulo foi o grande apóstolo do cristianismo, o pai da doutrina, né? Mas mesmo a estes, né, vou chamar aqui de monstros da palavra de Deus, Deus disse não. Quanto mais a nós, né? Então, assim, a gente não deve rejeitar as coisas que não saem exatamente do jeito que a gente quer. Então, na verdade, isso é um alerta para que a gente aceite o não de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele tem o melhor para nós, que é uma fase, é temporário. Os nãos de Deus não são finais, né? Mas sim uma oportunidade para crescimento, aprendizado, fé. É através da obediência e confiança em Deus que nós podemos descobrir o caminho da redenção, da esperança e da realização. Então, assim, eu queria marcar, então, como a gente sempre está fazendo, o versículo-chave. Então, assim, a gente está falando de não, falando que é tanto de não,
Mas o que é o versículo chave que eu quero deixar para vocês? É Mateus 28, 20, que fala assim, o nosso papel, né? Nós vamos ensinar para todo mundo. O ide de Deus, que está lá em Mateus 28, do verso 16 ao 20, é para todos, não é para pessoas iluminadas, é para cada um de nós. E aí diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amém, assim seja. Então, gente, não vamos temer as situações que estão um pouco fora do nosso controle, ou que saiu do jeito diferente que a gente pensou. Porque Deus falou não para Abraão, para Moisés, para Davi, para Paulo. Então, certamente, em algum momento da nossa vida, nós poderemos identificar um não. Mas Deus está conosco. Ele não vai nos deixar. Então, essa confiança é que vai fazer você prosseguir. Então, a gente já sabe que nosso Deus pode nos dizer não. Mas Ele sempre está conosco. Nunca, jamais nos abandonará. Então, nós vimos, né, esses exemplos que eu acabei de falar, desses 4 homens. E é exemplo de 4 homens, assim, tremendos, né? Muita coisa está escrita deles na Bíblia. Então, é o quê? São exemplos para nos estimular a prosseguir a confiar em Deus, apesar do não. E aí, vou pedir de novo aquele repetir após mim, né? Para as coisas ficar mais firmes. Então, eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar viva. Eu agradeço a Deus pelo seu poder e por sua sabedoria. Eu agradeço a Deus porque Ele quer se relacionar conosco. Eu agradeço a Deus porque Ele estará sempre conosco. Ele nunca, jamais nos abandonará. O Espírito Santo está conosco sempre. Eu vou continuar a confiar em Deus. Eu vou prosseguir em segui-lo. Eu oro e agradeço pelo nome santo de Jesus Cristo, Messias de Israel. E eu quero continuar a orar. Senhor, meu Deus, eu agradeço, né? Continuo agradecendo por estar viva, por cada um de vocês estar vivo aí, me ouvindo, com os sentidos operando, né? Vendo, ouvindo. Eu agradeço a Deus pelo alvo de cada um, que foi alvo do amor de Deus, porque foi esse amor que Jesus demonstrou na cruz ao morrer por nós. Eu oro para que cada um de nós receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e permaneça firme nele. Eu oro porque cada um de nós prossiga em seguir e conhecer a Deus através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da sua santa palavra. Eu oro para que cada um de nós aceite o não que pode aparecer em algum momento da sua vida, da minha vida. Eu oro a Deus para que você tenha a mesma atitude de Abraão, Moisés, Davi e Paulo. Eles continuaram a seguir o Senhor na confiança que jamais o Senhor os abandonaria. Era uma fase, vai passar. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida. Então, Deus te abençoe. Abençoe a cada um de você. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E eu agradeço aquele que chegou até aqui e peço, compartilhe, passe para alguém. Quem sabe isso pode ser útil para alguém. Muito obrigada você que chegou até aqui. Tenha uma ótima semana e tchau.